Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DOL Concursos, o podcast feito para a comunidade concurseira. E hoje eu estou muito feliz porque o nosso convidado é uma grande personalidade do nosso estado do Pará, um mineiro paraense, já está morando aqui há mais de 6 anos, graduado em Letras, Administração e Direito, tem mestrado pela Universidade Católica de Minas Gerais, pós-graduado pela Universidade de Washington, o nosso secretário da Fazenda com vocês, doutor Renê. Muito obrigado por estar aqui, meu querido. Eu sei que sua agenda não é fácil. Muito obrigado pela consideração, o carinho de estar aqui com a gente no DOL. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim, vocês vão ver que eu sou um concurseiro também, sempre fui. E então é um prazer enorme poder aqui contar a minha experiência de como foi que eu cheguei até aqui. E vão ver que foi todo através de concursos. Ah, que Então, bom. Eu estava olhando aqui seu currículo, analisando assim, obviamente, que dentre todas as atitudes, titulações, se a gente parasse para falar tudo que você tem, o episódio ia ser só para falar teu currículo. Falei, dei destaque assim nos principais, mas me chamou a atenção o fato de você já ter morado fora do país, ter estudado lá. Isso tudo aconteceu antes de você iniciar a vida concurseira ou foi depois de já ser concursado? Como foi esse período que você adaptou na sua vida a questão de estar estudando, fazendo pós-graduação fora do país? Como isso começou? bom, fui auditor fiscal, né, do Estado de Minas Gerais e foi em 96, eu já tinha sido superintendente da Receita e subsecretário da Receita do Estado de Minas Gerais, quando fui selecionado, fiz uma seleção para um grupo de brasileiros que foi fazer um curso especial, uma pós-graduação em economia da George Washington University. Então eu já estava já dessa ocasião, eu era chefe de gabinete da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Então eu ocupava um cargo lá de assessor especial, depois chefe de gabinete, e aí fiz uma seleção, uma seleção em inglês, e eu fui né, tive uma bolsa, foi com uma bolsa que eu fui lá para a Universidade de George Washington. E foi uma experiência notável, porque é muito interessante morar no estrangeiro, a universidade é uma cidade muito boa, ali, bem atrás ali da Casa Branca, e tivemos a oportunidade desse curso de conhecer também quase todas as instituições americanas. Então foi um curso, uma imersão da economia americana e no estilo de vida americano. Tipo, uma parte em Washington, uma O parte foi em American Nova Way York. of Life. American Way of Life. Yes. Perfeito. Voltando agora um pouquinho na sua linha do tempo, como é que surgiu inicialmente essa tua motivação para começar a estudar para concurso público? Foi um incentivo da família? Você sempre sonhou com isso? Conta um pouquinho lá do início da carreira do René ainda sonhador em ser concursado. Como é que começou essa história? Olha, eu nasci em Belo Horizonte, mas fui Sim. criado no interior de Minas, uma cidade muito pequena, que na época que eu tinha 1 ano de idade, voltou para lá, ainda era um distrito da cidade de Mariana. Mariana fica ao lado de Ouro Preto, né? Mariana é a primeira cidade de Minas, a mais antiga, foi a primeira capital de Minas Gerais. Era um distrito chamado São Domingos de Mariana, hoje chama de Diogo de Vasconcelos. Meu pai, alfaiate, voltou para lá, a família dele é toda lá. Então eu comecei a estudar. E nesse meio tempo, até mudando para um outro distrito, chamado Pinheiros Altos, e foi lá que eu comecei a minha vida de estudante. A minha mãe foi minha professora no primeiro e segundo ano, Ah, e legal. era uma ótima educadora, e a professora, a gente chamava de professora leiga, ela só tinha 4 anos de estudo, mas era professora, e aí eu sempre fui, assim, já um estudante destacado. Eu sempre gostei de estudar, sabe? Então, assim, nunca Sim. foi muito sacrifício para mim. Então, assim, já era a primeira que era filho de professor, eu tinha que dar exemplo. Ela era muito brava. E segundo, que não foi muito difícil, porque eu gostava muito. Aí depois eu terminei, eu voltei para essa cidade. Na época, as pessoas não sabiam, isso foi na década de 60 ainda, né? Eu tenho 68 anos. É, não tinha assim, não existia escolas de ensino médio, e mesmo de hoje, de sexta a nona série, não existiam, muito poucas. Aí eu tive que fazer o que a gente chama um exame de admissão, é como se fosse o vestibular. Fiz isso em Mariana, meu pai nos trouxe lá da roça para Betim. Betim é uma cidade satélite de Belo Horizonte, onde tem uma fábrica da Fiat, né? Sim. E uma refinaria da Petrobras. E aí, então, entrei na escola pública. Então, sempre estudei escola pública. Aí, comecei, na época, chamava ginásio, primeira série. E eu fui lá, estudei, fiz os 7 anos lá. E aí, veja bem, então eu sempre fui um aluno destacado, Sim. mas assim, era uma vida também muito difícil. Nós somos 11 irmãos, né? 11 irmãos, então, Nossa. assim,
Então, assim, eu sou o quarto desses Era meio 11 irmãos. cultural daquela época, você teve também bastante filhos, né? Sim, era muito comum, era muito comum. Isso, Eu tenho verdade. muitos primos. Então, aí nós ficamos em Betim, aí eu estudei e dei sorte também de que era um colégio muito bom, sabe? Um colégio muito bom. E assim, e eu costumo dizer de que eu me considero como fruto da educação, do que a educação pode fazer para transformar. Então, eu sou um arauto da educação e acho que a única ferramenta possível de transformar a sociedade é a educação. E eu me considero fruto disso. Estudei lá em Betim, uma escola muito boa, e aí fiz o meu primeiro concurso. Eu tinha 15 anos, 15 né, não anos? era um concurso público ainda. Certo. Eu tinha 15 anos, aí fiz um concurso, eram duas vagas para um laboratório de uma cerâmica de refratários, laboratório químico. Eu tirei o segundo lugar, então ocupei a Perfeito. segunda vaga, então minha carteira é assinada quando eu fiz 16 anos, eu fiz 16 anos em novembro de 71, quando assinou a minha carteira. Aí fiquei ali 4 anos, terminei o ensino médio, e aí fiz o vestibular, né? O vestibular para a Universidade Federal de Minas Gerais. E passei e fui já para Belo Horizonte. E nesse meio tempo fiz um concurso, aí sim, meu primeiro concurso público, foi para agente administrativo de nível médio na Previdência Social, né? E veja bem, assim, a gente não tinha muita oportunidade na época, assim, eu gostava muito de estudar, então as oportunidades apareciam e as que apareciam melhores, que eram também na época melhor remuneradas, Sim, o serviço público, né? já eram serviços públicos. Então, assim, eu tinha muita vontade de melhorar, eu precisava ajudar a família, era rimo de família, tudo que eu ganhava, mais da metade botava na bolsa da mão de minha mãe. Sim. E então, assim, aquela necessidade mesmo de melhorar. E como eu gostava de estudar, aí eu comecei o curso da universidade, e coincidiu até, eu comecei o curso de administração na segunda metade de 75, já tinha feito o concurso, tinha sido aprovado, aí quando foi exatamente em outubro, fui chamado, aí fui trabalhar em Belo Para esse de Horizonte, agente administrativo. fiquei lá Perfeito. 6 anos, também eu tinha muita facilidade para gerência, sempre tive facilidade para gerência, era o serviço de administração financeira já, lá do Instituto da Previdência. Aí eu me formei em 79, me formei em administração pela Universidade Federal, e aí já trabalhando na Previdência, já comecei a fazer concurso. Nesse meio tempo eu fiz concurso para o Banco Central, não passei. Precisava que tivesse matriculado do segundo período de universidade. Fiz concurso para os Correios, também, que era um concurso de agente postal, que era também de nível superior. Precisava que tivesse mais avançado, também não passei. E fiz Perfeito. um ou outro concurso e fui estudando. Isso eu sempre gostava de estudar. Eu só fazer um Aí, parênteses que você está sim. falando, só para destacar a importância desse momento na sua vida, porque assim, eu vejo muito hoje, para quem é concurseiro e dando aula, muita gente para e desiste nesse momento que você está contando, sabe? Das reprovações, né? Sim. Então, eu vejo como uma grande lição, já tirando desse início da tua história, da importância de você acreditar no sonho, né? E de correr e fazer por onde, fazer com que aquilo realmente um dia se torne realidade. Porque as reprovações, elas fazem parte do processo. E isso tem que ficar claro para todo mundo. Então, muita gente às vezes se abala muito, porque o concurso público hoje em dia está num nível tão profissional que a pessoa se dedica tanto para aquilo que às vezes acaba se traumatizando, sabe? Se achando que é incapaz e tudo. E eu queria só fazer esse comentário para deixar registrado que toda a personalidade que a gente está gravando aqui, os nossos entrevistados, como é a realidade, né, dos concurseiros em geral, geralmente começa com reprovação. Então, se você está aí começando e tendo reprovações, isso não é um sinal que é para você desistir, se você realmente quer isso para a tua vida, De forma alguma, né, sabe? De forma doutor? alguma. O estudar para o concurso é um crescendo, o conhecimento não ocupa espaço, mas você vai adquirindo conhecimento, esse conhecimento vai se solidificando e você vai só aumentando o conhecimento. Então não pode estudar, não pode desistir de modo algum, e a cada concurso que você faz, que você estuda, você vai acumulando não só conhecimento, como também experiência. Tá? Então isso é fundamental, desistir jamais. Assim, na época, era uma época, estou falando da época de 70, até uma época que teve o Milagre Brasileiro, Econômico Brasileiro, Sim, existia bastante, já tinha assim, bastante oportunidade de emprego, mas assim, como eu já estava na Previdência, eu me dei muito bem no serviço público, sabe? Gostava muito, então eu falei, é isso que eu quero. Então aí criou aquela identidade, né? sim, aí eu achei que era isso que eu queria mesmo, eu gostava do serviço público. Aí fiz
concurso para na época e também na época não tinha muitos concursos também não, sabe, não eram muito comuns. Eu fiz, formei em 79 e fiz 3 concursos, assim, em seguida, para fiscal da previdência, para Perfeito. fiscal do auditor, na época eu chamava auditor, do estado de Minas Gerais e da Receita Federal. Passei na Previdência, passei no Estado e não passei na Receita Federal. Ficou faltando um pouquinho. Eu lembro que a média mínima era 60 e fiquei com 58,6. Faltou muito pouca coisa para a Receita Federal. Mas eu já trabalhava na Previdência, sabia o que era o cargo de auditor e sabia também da Certo. remuneração, já era Bem, sempre. bem atrativa, né? Sim, sempre foi atrativo, sempre bem remunerado. E na época desse concurso tinha você fazia 6 meses, era uma parte do concurso probatório, 6 meses. Eu fui chamado. Como se fosse um curso de formação? Exatamente. Esse Perfeito. fazia da Previdência, tinha isso. Na Receita Federal também tinha, Sim. hoje não tem mais. Eu fui chamado na Previdência, e na segunda semana que eu estava do curso, eu fui chamado para o Estado. E na época o Estado pagava melhor. Sabe? Pagava melhor, e como já era da Previdência, quis experimentar, e aí fui para o Estado, e lá fiquei 32 anos no Estado, E aí até já foi na me Secretaria de aposentar. Fazenda, Na né? Secretaria de Fazenda, fui para o interior do Estado, isso acontece muito da gente, né, sair da cidade da Sim, gente. sim. A minha classificação foi uma boa classificação. Nessa época, esse concurso eram 300 vagas. E veja-se hoje como eram os concursos da época. Não tinha muitos concursos e também não tinham muitos candidatos. Esse concurso que eu fiz eram 300 vagas, teve 8.000 candidatos. A primeira prova foi uma prova era eliminatória de português e matemática. Essa prova eliminou 90% dos candidatos. Então eu fiquei, E sobraram essa realidade não muda. Se fosse assim até hoje, hoje. português como castiga o pessoal, principalmente português e matemática, castiga muito o pessoal em prova de concurso público. Impressionante. E por isso que eu digo sempre que é preciso estudar português e matemática, até porque eu entendo que o raciocínio matemático ele facilita enormemente você aprender qualquer coisa. Tá? É Perfeito. por isso que eu brigo assim, que nos concursos, né, que eu patrocinei lá em Minas Gerais e aqui para auditores, os engenheiros passam com muita facilidade, sabe? Eles têm um raciocínio matemático, estudam muito cálculo e aprendem direito com muita Os facilidade. contadores É, também têm essa tam- facilidade de passar nesse tipo de concurso, né? com certeza, porque você é bem voltado para contadores, Isso, né? isso. E eu também, com o meu curso de administração, eu fui mais voltado para administração financeira, eu estudei muita contabilidade, então, assim, isso foi um grande fator também para me passar tanto no concurso. E tem até uma coisa curiosa, eu trabalhava o dia todo, né, 8 horas de trabalho, Sim. estudava à noite, aí eu me formei em 79 e o concurso foi feito já no ano seguinte, em 80, em 81, concurso 81, e eu fui nomeado em 82. E eu, tinha uma irmã mais velha, tinha feito direito, morava na cidade também do interior perto de Belo Horizonte. Eu tirei férias e fui para lá, chama Conselheira Lafayette. Fui para lá ensinar para ela contabilidade. Ah, Tá? que legal. Eu tinha tido um professor muito bom na faculdade, um método de ensino de contabilidade muito bom, muito prático. Eu fui para lá e ensinei contabilidade. Ela passou no concurso da Previdência pasme, tirou nota de contabilidade maior do que a minha. O discípulo sempre supera o mestre. É o que minha mãe dizia, minha mãe dizia de que o aluno não aprende porque o professor não soube ensinar. Sabe? Essa é o que minha mãe dizia. E aí sempre, né, bom professor, melhor aluno, né? Sempre Verdade. assim. E aí ela também aposentou, depois a carreira foi transformada em auditor da Receita Federal, ela também já se aposentou. E aí fizemos 2 concursos, ela não quis fazer para o Estado, ela era professora do Estado, estava cansada do Estado, não queria com o Estado, e eu fui para o Estado, e sempre teve uma remuneração lá muito, muito boa do Estado, sabe? Então foi essa a minha vida. Fiz outros concursos também, tá? Fiz Sim. outros também. Mas, assim, a sua relação entre as reprovações e continuar estudando sempre foi muito tranquila ou de alguma forma, psicologicamente, isso te afetava? Pensou em desistir em algum momento? Falar, Olha, é muito frustrante, sabe? sim, é uma dor Estudar tem que grande, né? passar, é uma dor, sabe? É. Eu lembro que esse concurso dos Correios era um curso técnico, e também tinha influência da minha avó, que foi agente dos Correios, era um curso de nível superior, que também tem uma boa remuneração. Eu fiquei muito frustrado de não ter conseguido. Também do Banco Central, também eu lembro, fiquei muito frustrado. Mas eu falei, é isso que eu queria. Falei, eu vou continuar estudando, né? E na época também, o Gelmar, não tinha muitos cursinhos preparatórios de concurso, não, sabe? Em Belo Sim. Horizonte tinha um famoso, Alvir Carneiro, que preparava mais para a escola técnica, que é o ensino tecnológico, a escola muito boa que tem lá.
E não tinha para concursos mesmo, não tinha muito não. Mas mesmo assim, já tinham material, eu lembro que comprava em banca de revista, o material para o concurso, eu lembro que eu comprei, Sim. adquiri o concurso, esse material da legislação e apostilas, adquiri e estudei sozinho, tá? Estudei sozinho, mas, como disse a vocês, nunca foi muito sacrifício para mim, não. Eu sempre gostei de estudar, sabe? E estudava Sempre foi sempre com prazer. autodidata, então. Com relação De ao estudar concurso, sozinho e sim. conseguir Sim, aprender, né? porque na época eu não tinha condições financeiras também de pagar Sim, curso, sim, não sim, tinha. sim. E também não havia muitos cursos também, não. Isso estou falando da década de final de 70, início de 80, dos Sim, anos 80. Estavam sim. começando ainda os concursos preparatórios para concurso, tinham muito poucos. E aí, mas tinha material, as pessoas faziam material e vendiam. Então eu peguei esse material e estudava. Eu só tinha noite para estudar. E Perfeito. aí estudei, né? Estudei, com certeza, né? E dentro desse processo já aí, o doutor René, já concursado, como é que começou a aparecer na sua vida esses cargos de gestão? Porque eu vi Tá, dentro do seu currículo, você já ocupou vários cargos de sim. gestão antes da gente chegar nesse momento que daqui a pouco a gente vai tocar, que é enquanto secretário de Fazenda. Tá. Como é que foi esse processo lá Assim, em Minas, né? tem uma curiosidade. Eu fui, né, fui pela classificação do concurso. Fui uma vaga para o sul de Minas, cidade chama Pouso Alegre, uma cidade muito boa. O sul de Minas é uma região maravilhosa. E aí eu inventei, na época, que eu queria fazer medicina. Tá? Eu queria fazer medicina. E o curso, né, a profissão, se tinha liberdade que dava tempo. Eu morava do lado da faculdade de medicina. Passei no vestibular de medicina, mas nesse meio tempo minha primeira esposa ficou grávida do meu primeiro filho, e na época a remuneração estava muito boa. Eu lembro que até fui me aconselhar com o Conde Benedito Marcílio, que já não está mais entre nós, e ele me perguntou assim, com muita objetividade, como os padres costumam ser, perguntou assim, qual é o seu salário, Renê? Eu falei, é tanto. Ele falou assim, olha, conheço poucos médicos que ganham o que você ganha, viu? Vá, você queria ser, eu queria muito ser pai, Conde. Fica onde Ele você falou, vai, tá. vai cuidar da sua família, cuidar do seu filho, larga essa bobagem para lá, e chamou, eu lembro direitinho. E aí, então, eu me dediquei, já tinha sido convidado, Perfeito. comecei a aceitar, então, cargo de gerência na Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Eu já tinha recusado alguns, em função disso, aí fui o primeiro cargo, foi na Delegacia Fiscal de São Lourenço, sul de Minas, é uma cidade hidromineral belíssima, e de lá eu fui para ser superintendente regional em Governador Valadares, no leste de Minas, e foi uma carreira assim, até meteórica. E fiz um bom trabalho lá também em São Lourenço, eu gostava muito, sempre fui muito estudioso e sempre gostei tive facilidades também de liderar e fiz muitos amigos. E aí fui ser superintendente regional lá, e de lá fui convidado para ser superintendente central da Receita do Estado. Isso já eu tinha Já foi um nove, desafio bem maior. eu tinha 9 anos, era o cargo máximo da carreira, tá? Então, Perfeito. então aí com 9 anos de auditor fiscal, já ocupava o cargo máximo da carreira. Foi muito assim, muito novo, tá? Muito jovem, tinha 35 anos nessa época. Falaram, inclusive, que estavam promovendo soldado general. Então, a responsabilidade era Pela falta de pela experiência. falta de experiência. E, de fato, assim, a experiência é um fato muito importante. E eu ressenti um pouco, mas fui muito bem assessorado e fiquei 4 anos nessa direção a primeira vez. Depois não larguei mais os cargos altos da Secretaria da Fazenda. Depois fui Ministério da Fazenda, Sim, sempre, sempre sempre. de alto escalão ali. E sempre assim também por mérito, sabe, gente, Perfeito. em Minas Gerais, na Secretaria da Fazenda já tem uma tradição muito antiga de não ter, de critérios técnicos, sabe, de não ter influência política alguma, isso é fundamental, para você ter uma secretaria de Fazenda Tem isenta. autonomia, né? Então, assim, tinha lá um banco de potencial na Superintendência de Recursos Humanos, que a gente fazia diversos testes, assim, e eu fui um pouco selecionado por esse banco de potencial, tá? E aí, quando cheguei nesse ponto, aí eu que passei a selecionar e Ah, que organizar legal. Foi pro outro concursos lado da banca, né? da banca. E nesse meio tempo eu não fiz concurso algum. Eu fiquei me dedicando só à carreira e aí passei e também eu lembro de que nem pós-graduação aí não podia fazer, porque o cargo de gerência ocupa muito, mas promovi muito na fiscalização de Minas Gerais, montei diversos cursos de pós-graduação na Fundação João Perfeito. Pinheiro, e sempre possibilitei, e faço aqui também, de possibilitar que as pessoas possam capacitar. Acredito muito na capacitação e dos que gostam de estudar, esses que gostam, que trabalham comigo, sempre vão ter oportunidade
de estudar, que eu sempre vou fazer, eu vou contar um pouco dessa parte, sabe? De fazer as pessoas estudarem e concorrer. Mas, depois disso, eu ainda fiz aí alguns concursos ainda, Gilmar, viu? Mesmo lá, já Fiz, com... fiz. Aí depois que eu encerrei a minha carreira, eu fiz 2 concursos que não fui aprovado. Que eu fiz um concurso, um fui, mas não atingiu a vaga. Um foi para conselheiro substituto, Ah, no Tribunal de Contas de Minas Gerais, eram 4 vagas, eu fiquei em 8º lugar. Tá? Esse é um grande, vamos dizer assim, problema para quem faz concurso da área de Tribunal de Contas, principalmente conselheiro substituto, são as vagas que são bem pouquinhas, Sim, né? muito pouco. Foi o primeiro concurso em Minas Gerais, foi logo depois que foi o primeiro concurso, lá eram 5 substitutos, foi concurso para 4, e eu, olha, eu me dediquei, viu? Esse também fiquei um pouco frustrado, eu já estava no fim de carreira lá no estado, eu falei assim, para ser isso ainda tive ânimo de estudar. Eu fiz esse concurso e o outro que eu fiz mais para experimentar e acabei desistindo, porque precisava estudar muito, já estava dado uma idade mais provecta, que foi para cartório, tá? Então, então, em Minas Gerais também, quer dizer, para quem gosta de concurso, olha... Em termos de remuneração, nenhum supera, né? Nenhum supera cartório. Tanto que os grandes cartórios do estado lá de Minas Gerais estão sendo disputados, quem está passando são juízes de direito que estão passando. Eu entrevistei aqui, até recente, o ano passado, eu entrevistei o conselheiro Daniel. Sim, e ele Daniel faz concurso para cartório, está aprovado, e ele contou a história, que ele foi aprovado em concurso para cartório, porque realmente, em termos de remuneração, é o melhor que tem. Eu fiz uma vez só, e assim, precisava dependendo do cartório, um absurdo. Precisava do curso de direito inteiro, né? Inteiro, eu até passei na primeira etapa, da segunda etapa não fui adiante, e aí esse realmente, mas aí eu já estava seguro casamento, já tinha filhos com casamento, eu falei, já estava na hora de eu também de pendurar as chuteiras e me acomodar. Ainda assim, fui fazer mestrado. Aí depois, aí me aposentei, aí depois de aposentado... Esse foi lá da Universidade Católica? Universidade Católica de Minas Gerais. Mas aí já foi compatibilizando com a função de gestor. Sim, né? E também porque aí de professor também, né? Porque eu que já dava aulas na pós-graduação em função da minha especialização na área de direito tributário. No curso de pós-graduação lá de gestão fiscal, lá da Universidade Católica. Aí fiz o mestrado, foi a única faculdade particular, fiz o mestrado. Não esquecendo de dizer que lá em Pouso Alegre, enquanto eu esperava para fazer o curso de medicina, fiz o curso de letras. E aí é o que eu recomendo aos concurseiros. Olha, ler é fundamental. Né? Eu nunca tive dificuldade, sempre li. Tive também felicidade, vou voltar atrás um pouquinho. Quando vim da roça, fomos lá para Betim. Betim tinha uma biblioteca pública fantástica, sabe? Eu, assim, aos 11 anos de idade, era um rato de biblioteca, sabe? Lia-se desbragadamente. Você criou uma boa base, vamos dizer assim, né? Sim, com certeza, sabe? Tinha estímulo em casa, meu pai também nunca foi estudado, mas sempre leu muito, né? Minha mãe era professora, sempre estimulou que nós lêssemos muito. Sabe, desculpa, só fazer um parênteses, assim, eu vejo esse tema seu conciliando com o momento da atualidade, assim, dos concurseiros, é justamente essa dúvida. Eles começam a estudar para concurso, mas eles têm muito a pressa da aprovação, né? E não entendem que a lógica é inversa. Se você quer passar num concurso para a área fiscal, nível auditor, de uma secretaria de fazenda, vai demandar muito tempo, vai demandar muito esforço, e eles querem justamente o contrário. Eles querem passar nos melhores concursos em pouco tempo, que é um dos principais erros. Tanto que, e disso que você está falando, eu vejo uma lição muito grande, que é a importância de formar uma boa base de estudo, né? Eu acho assim, eu cheguei a conversar aqui um tempo atrás acho que foi o Dr. Patrick, ele fala isso, o Dr. Patrick Mesquita, que é um amigo em comum da gente, na época ele estava como procurador-geral do MPC, ele fala, Gilmar, se você tem primeiro, escolhe a carreira que você quer, por exemplo, aqui a gente está falando hoje, tratando da área fiscal, então foquei na área fiscal, vamos selecionar ali quais são as matérias principais, aquelas matérias que são mais importantes, e te preocupa em criar uma base sólida, né, naquelas matérias, para depois você ter a preocupação com a aprovação, porque ela vai ser uma consequência, né, do que vir com essa tua preparação. E dá para ver que você fez isso mesmo de forma intuitiva. Sim. Né? Eu sempre fui bastante disciplinado também, sabe? Eu trabalhava o dia todo, mas eu sempre preocupei de ter um bom material de estudo. Isso é fundamental, tá?
Na época a gente não tinha tanto, mas fui atrás de material e fui ler leis na origem, leis originais, precisava de estudar contabilidade. Eu já tinha essa facilidade e é fundamental, que eu recomendo para os concurseiros da área fiscal, da área de auditoria fiscal, é que tem que saber contabilidade. E a contabilidade, o que eu acho interessante a contabilidade é porque as pessoas às vezes têm um certo tabu, uma certa assim, dificuldade, alguns se sentem assim, intimidados. Não, e a contabilidade é uma ciência bem cartesiana, não Sim. estou subestimando, não. É fundamental. A cartesiana, assim, ela é um raciocínio lógico que é preciso ter alguma dedicação, mas que você também tendo, sabendo a contabilidade básica, você consegue destrinchar a contabilidade. É fundamental a contabilidade para esses concursos da área de auditor fiscal, E tá? geralmente quem tem esse, vamos dizer, entre aspas, esse bloqueio é muito pessoal da área jurídica. A gente, quando vê contabilidade no edital, a gente já dá arrepio ali, porque a gente não vê contabilidade e já acha que vai ser um bicho de sete cabeças, né? E que nem você está falando, no fundo, vai muito da prática, né? De estar ali estudando, vendo. Sim. E com paciência, É, porque não vai ser uma coisa é, que vai ser absorvida de uma hora para outra. e esse bloqueio, assim, eu conheço pessoas, da minha esposa, que uma vez eu fui estudar contabilidade com ela, ela é pedagoga da área jurídica, e falou com ela, olha, isso, não é assim contabilidade é uma coisa lógica, e tem assim, tem livros muito bons, sabe, livros muito bons que ensinam desde o início da contabilidade, tem que ter paciência, porque é uma ciência assim, exata, né, das partes dobradas, e você, entendendo o raciocínio contábil, você se desenvolve com facilidade, que não é uma coisa assim complicada. É preciso tirar esse bloqueio e ter paciência de pegar a contabilidade lá no início, tá? Que alguns livros assim, que eu recomendo, eu começo a ensinar como é que você eu lembro que era o método que esse professor meu usava, que eu usei Certo. com a minha irmã, que é começar a montar uma empresa que não é difícil você montar, imaginar que uma loja que você vai ter que comprar coisas, vender coisas, tem que registrar essas coisas, sabe? Crédito, débito. Crédito, débito. Então, assim, isso é uma coisa assim, uma matemática, uma lógica matemática que fazendo desde o início, tendo paciência, eu acho que não é tão difícil assim de quebrar esse bloqueio, tá? Porque quem quer ir para a área da auditoria fiscal é fundamental que saiba a contabilidade, é bem caminho andado. E Perfeito. até deixa eu contar uma curiosidade do meu concurso. No meu concurso, a prova de contabilidade foi cancelada, foi anulada. E criou-se um impasse na época, que foi em 81, que durante a prova, alguns candidatos, até eu também detectei, que tínhamos que fechar um balanço e tinha diversas questões, tinha umas 10 ou 15 questões que dependiam de você resolver esse balanço. E, Certo. daí- e faltou um dado, sabe? Faltava um dado. Você não conseguia fechar o balanço, faltava um dado. Aí fez um burburinho, 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 e veio o fiscal do concurso e disse que já tinham, que não se preocupasse, possivelmente a prova seria anulada. E eu já era, né, assim, já tinha feito bastante concurso, falei, não. Primeiro que ninguém anula concurso, que fiscal de prova nenhum anula concurso, né? É preciso que a banca examine e Sim. precisa que tenha recurso para isso. E eu, sabe o que eu fiz? Eu usei meu tempo, fui dos últimos a sair da sala, e falaram comigo, não, por que você está perdendo tempo com essa prova? Aí eu pedi, reclamei, falei, eu quero concentração, porque eu comecei a experimentar as respostas e consegui montar de trás para diante. Eu falei assim, eu não saio daqui sem responder essas questões, porque vá que não anule, não é não? Aí, Gilmar, eu fiquei até o fim, teve que ficar um outro Certo. comigo, que não pode ficar um sozinho na Sim. sala, até reclamando, reclamei, falei que eu preciso de concentração para fazer essa prova, falei, tenho o direito de fazer isso, então tenho muita atenção nessas legalidades de concurso, porque aí fiz a prova, falei, não vou deixar sem resposta, que sabe, sei lá. Mas de fato, depois a prova foi anulada e fizemos a prova de novo, tá? Foi feita Sim. de novo. Mas é o que eu recomendo também aos concurseiros. O primeiro passo do concurso é você leia o edital do concurso. Estude o edital do concurso, tá? Perfeito. As regras estão ali que é a lei do concurso.
e obedeça rigorosamente aquilo lá. Olha o horário de prova, olha o conteúdo programático, tá? Tudo que você tem coerência, tem pertinência, sabe? E faça esse É, o seu caminho nessa toada, sabe? isso. Em cima do Ele é o edital do teu concurso. norte, né? É o É o teu norte. norte. E é assim, eu lembro quando eu estudava também para concurso, eu gosto das coisas impressas. Então eu Uhum. tinha o edital impresso do meu lado, só estudava com o edital do meu lado. Porque ele ia me guiando ali, em termos de conteúdo programático, é, das regras da prova objetiva, qual o mínimo que eu tinha que acertar em cada matéria, das regras da prova discursiva. Isso tem que estar tudo já na tua cabeça no dia da prova. Não Sim, pode ter sim. surpresa, não é Não, verdade? não digo Eu não que acho você importante mais essa dica que você está dando. na Porque prova muito candidato o perde, candidato pede. A perde prova para si mesmo. tem um ritual, a prova tem um ritual. Eu sempre tive um ritual para a prova. Olha, não posso ter nada me incomodando, né? Então, Perfeito. se tiver vontade no banheiro, pare e vá no banheiro. Eu fazia isso até de propósito para dar um break, sabe? Isso eu sempre fui sistemático. Levava também uma barrinha de cereal, qualquer coisa. Eu falei, não posso ter fome, não posso ter sede. Quer dizer, você tem que estar com uma mente bem limpa e descansada para você se dedicar àquilo que vai ser a sua vida, dedicar à prova. Então não precisa ter nada incomodando. Se tiver sol incomodando, reclame. Se tiver, sabe assim, porque Sim, você tem direito a isso, sabe? E aí, em estágio, olha se a cadeira tá boa, vá com uma roupa confortável. Quer dizer, é isso que eu falei, não posso ter nada me incomodando. Eu tenho que estar perfeito. com a mente livre e limpa para me dedicar aqui, dedicar à prova. Tá? Dedicar aquilo ali que está na minha frente e aí explorar a prova e usar o tempo que for necessário para que você possa fazer e refazer e repensar e fazer uma prova assim com essa certeza, sabe? E isso é um manual Eu de acho fazer prova. extremamente valioso você estar falando para os candidatos, porque realmente eles perdem muitas vezes para si mesmo por não se orientar pelo edital. Eu vou aproveitar esse momento para fazer uma pausa aqui, para a gente só falar dos nossos apoiadores Assim. e colocar aí na tela o link. E vamos começar aqui pela Mandril, né? Que é a nossa agência. Esse cenário que a gente está vendo hoje, eu tenho assim, uma gratidão enorme pelos meninos, os dois sócios principalmente, na figura aí do Matheus e do Davi, que são dois amigos pessoais, que eles cedem esse espaço, mas esse espaço tão bonito que vocês estão vendo aqui, com essa qualidade de imagem, com essa qualidade de som, ela também está disponível para você que queira fazer o seu evento, queira criar um curso de repente, para poder gravar. Aqui também eles gravam, eles fazem cobertura de eventos. É uma das agências de marketing e publicidade que mais tem crescido no estado do Pará e eu tenho visto o crescimento deles desde o início. E é um parceiro que também está comigo há muito tempo, está aqui com o DOL, já chegou aqui na hora que o DOL acreditou no projeto e na hora eles falaram, não, se vai estar com o DOL, a gente vai estar em outro patamar a partir de agora e eu quero estar junto e deixar registrado o meu agradecimento especial para os meninos, para a Mandril, que são proprietários da Mandril. O link vai ficar na tela, vai estar lá no portal do DOL também. Quem tiver interesse, só clicar, entrar em contato, porque com certeza vocês vão estar adquirindo, como vocês estão vendo aqui, né? Tudo de primeiro mundo, melhor qualidade. Os bastidores estão aqui por trás. Vocês não conseguem ver, mas são câmeras assim de altíssima tecnologia, iluminação, tá? Querem produzir um evento com qualidade, entre em contato com a Mandril, nossa agência de publicidade e propaganda. Continuando a nossa conversa, porque tá muito boa, meu amigo. Você tava falando dessa questão de ter ritual. Eu me lembrei muito de um cara que eu sou muito fã, que é o Rafael Nadal. Eu gosto de tênis. E o Nadal, ele é cheio de... É extremamente sistemático. Ele vai pra quadra, ele só ajeita as garrafinhas sempre na mesma posição. Na hora de fazer o saque dele, ele também tem... Ele faz sempre as mesmas coisas. E isso eu acho que é muito importante também, na hora de se fazer uma prova. Você ter o seu próprio ritual para naquele dia as coisas sair com mais fluência, com mais naturalidade, né? Como você quiser, as pessoas são muito diferentes e a gente Sim, não tem também uma receita de bolo. perfeito. O que eu digo assim, é que se você está disposto a disputar um concurso, o ápice do concurso é a prova. Você fez toda a Preparação, né? preparação para aquilo. Então é um momento que você tem que se sentir bem e se sentir fortalecido e tem que se sentir mentalmente limpo, porque eu conheço pessoas que ficam nervosas, muito nervosas, aí você tem que tratar do nervosismo também. Existem tratamentos para isso, não estou Sim, falando nem de remédio também não, mas existem, para que você, quando chegar naquele momento, você esteja
tranquilo. Cada um à sua maneira, a gente Sim, via concurseiros assim, das mais variadas modalidades, alguns engraçados e outros assim, mas assim, desde que você se sinta bem, quer dizer, não tem uma receita de bolo, um padrão. Você tem que se sentir bem de modo que não, nada tenha lhe incomodando. Então perfeito. fique à vontade, desde que você de modo que você tenha tranquilidade para fazer a sua prova, né, desvincular de quem está ao seu redor, que você possa se abstrair e se dedicar exclusivamente àquilo que está na sua frente, tá? Sem preocupar com o vizinho, sem preocupar com outro, né, e preocupar só com a prova que está na sua frente e o tempo, né, e administrando o tempo para que você possa utilizar o tempo todo, sempre recomendo, e que possa fazer também, não gastar tanto tempo que você não consiga fazer a prova, E né? por isso a Tá? importância de ir treinando, né? Porque Sim, fazendo com simulados, certeza, isso para é poder essa fundamental. administração do tempo realmente é um calcanhar de Aquiles na vida dos concurseiros, porque às vezes eles chegam preparados tecnicamente, até preparados psicologicamente, mas não por não treinar, por não ter a experiência de fazer já várias provas, eles acabam perdendo para o tempo. Quando vê, o fiscal já está tomando a prova e a prova não está feita, e aí bate aquela agonia, ou então aquela situação do fiscal ficar ali toda hora tirando tempo. Falta 1 hora, falta 30 minutos. Isso vai criando uma pressão psicológica. Se Sim, você não sim, tiver treinado, sim. na hora você vai acabar perdendo por tempo. Eu achei extremamente relevante essa dica da questão do tempo. E veja bem, como geralmente as provas, né, hoje são de múltipla escolha, ou mesmo a prova de fonte de resposta, aquilo que é a sua alma, então há que separar um tempo, qualquer que seja, para você fazer a sua fonte de resposta, quer você tenha feito a prova ou não. Né? Certo. Então você não, eu gasto 15 minutos ou 20 minutos para passar para a fonte de resposta, eu tenho que separar esse tempo. Eu conheço diversas situações que o cara faz prova boa e não deu tempo de passar para a fonte de resposta. Quer dizer, isso é administrar o tempo mesmo. Isso é sagrado. Você tem que separar um tempo no final para você fazer sua fonte de resposta, porque aquilo que é a sua vida que está ali. Não deu tempo de fazer a prova, paciência, mas a fonte de resposta tem que dar tempo. Né? Aí você vai Que é passar o que aquilo que você vai ser fez, corrigido, é né? aquilo que vai ser corrigido. Então, assim, Perfeito. é fundamental. Alguns se descuidam, sabe? Sim. Presenciei e fiscalizei concursos também, e ficava até um sofrimento para alguns Fica sofrendo pelos outros. sofrendo pelos outros, de ver que, rapaz, ele está interdito na Tadinho. prova, mas aí não vai dar tempo de fazer a fonte de resposta, e aí acabou o tempo é igual para todo mundo, né? Sim. Não tem como dar tempo extra, não tem terceiro tempo, não tem adianta o juiz esticar o tempo para ver se o time faz gol, não adianta. Meu amigo, deixa eu pular um pouco aqui na linha do tempo, porque é uma situação que eu quero também explorar um pouco, aproveitar a sua presença aqui, que é do René Gestor, René secretário de Fazenda. Como é que aconteceu esse convite, ponto do nosso governador aqui, ter. Eu brinco, eu gosto muito dos esportes americanos, a gente fala, é o draft, né? Inclusive a gente está na temporada do draft lá, que você estudou lá, você sabe, eles escolhem os melhores de cada posição nas universidades e chama. Como é que você foi aí draftado, foi escolhido pelo governador para ocupar esse cargo tão Olha, relevante? eu já estava aposentado em Minas Gerais, onde lá não fui secretário de Fazenda, mas fui secretário de Juntos, subsecretário da Receita, e o último período desse, e por duas ocasiões eu trabalhei em Brasília, no governo federal. A primeira vez foi no final de 99, no Ministério da Indústria e Comércio, né, da Secretaria de Desenvolvimento e Produção, e mais recentemente, no ano de 2011, 2012, eu trabalhei no Ministério da Fazenda. Na Secretaria Executiva, trabalhava diretamente com o secretário executivo, que era Nelson Barbosa, que depois veio a ser ministro da Fazenda do governo Sim, Dilma. Então, e o adjunto dele, Diogo Oliveira, que depois foi ministro do Planejamento no governo Temer, foi presidente do BNDES, ele que foi que me selecionou lá para Brasília, foi ele que me indicou para cá. E lá em Brasília eu fui, eu era um diretor lá de programa e cuidava do ICMS, né, que é ao qual eu dediquei a vida toda. E existe uma comissão, chama Comissão Técnica Permanente do ICMS, que é acessório do Conselho Nacional de Política Fazendária. Eu fui presidente dessa comissão, então me dedicava como especialista em ICMS, e aí fiquei lá o tempo lá. Aí quando o governador Helder ganhou, ele, né, queria viesse uma pessoa de ele queria fora. formar o Dream Team dele, aí Sim, veio o camisa conjunto. 10 para a Até Secretaria de o Fazenda. Diogo que me indicou. Eu não conheci o governador.
Aí me telefonou, eu vim para cá, conversei com ele, falei da minha maneira de trabalhar, da minha experiência. Ele falou o que é que ele queria, e estou eu aí já no sexto Pois é, né? como secretário de Fazenda. Tá? Resumindo esses 6 anos aí em 2 pontos, qual foi o maior desafio que você teve? E assim, em termos de orgulho, de resultado, o que você fala assim, que você tem na sua gestão, que você pode apresentar para os concurseiros e para a sociedade paraense, assim, de modo Olha, geral? veja bem, eu achei assim, achei uma secretaria muito desorganizada, sabe? Assim, independente de questões políticas, de Sim, falar sim. disso ou daquilo, mas o governo estava de fato muito abandonado, muito abandonado. Então, assim, eu tive dei uma grande experiência em Secretaria de Fazenda. Eu então organizei, quer dizer, eu organizei a Secretaria da Fazenda. É uma equipe muito boa, sabe? Os auditores fiscais são pessoas muito selecionadas, com um nível intelectual muito alto. Então, assim, e como, né, eu vinha da carreira, sentei, conversei, mudei a maneira de trabalhar, completamente mudei a maneira de trabalhar, e houve resposta. E o meu maior orgulho é esse, sabe? De ter, nesses 5 anos, de 2023, a receita de 2023 foi o dobro da receita de 2018. Então, dobramos a receita. Gente, isso Isso eu falo com os meus amigos, eu acho isso um absurdo em termos de resultado, né? Ter dobrado a receita do Estado. E como foi dobrar isso sem ter passado, porque acho que o grande desafio de dobrar a receita sem aumentar a carga tributária. Nesse meio tempo, nós tivemos um aumento de carga tributária, que foi o ano passado, mas Sim, mas no contexto no do contexto, aumento, no aumento não. E também o aumento porque o governo federal, né, por lei federal, diminuiu a tributação de combustíveis, e sim, combustível assim, do ICMS era 26% da receita, hoje é 23%, e da energia elétrica também, que era muito tributado. E, para você ter uma ideia, isso começou em agosto de 2022, até fevereiro de 2023, deixou de entrar 250 milhões de reais por mês em função disso. Aí nós fomos à Assembleia, aumentamos a alíquota de 17 para 19 e recuperou quase tudo. Então teve o único aumento de carga tributária foi essa, de 17 para 19, para compensar o que diminuiu na tributação eu de lembro, combustível. é só um parênteses que na gestão do governador Helder, ele foi muito protagonista na questão da Lei Candir, Sim, né? Que a gente sim. tinha aquelas perdas, enfim, Sim. o Estado tinha que ter aquele ressarcimento. E o Tribunal de Contas também, os conselheiros todos, e eu lembro muito que o conselheiro Cipriano, Sim, eu conheci isso eu te dele. falo assim com propriedade porque eu trabalhei na comissão da Lei Candir, É, lá do TCE, então fiz muito relatório que embasava os estudos da Lei Candir juntamente com alguns colegas, e eu acho que é um dos trabalhos que eu tenho mais orgulho de ter feito, porque trouxe um retorno assim muito grande para o estado do Pará. Né? Então, deixa eu te contar o resto da história, Jeová. Eu fui representante da região norte na mediação feita pelo ministro Gilmar Mendes da Lei Candir. Perfeito. Então, participei de toda a negociação, foi um parto, o governo federal não queria ressarcir, já tinha um encomendão parecido do Tribunal de Contas da União, encaminhando para dizer que nada era devido, tá? A pedido da Receita Federal. Nós estive com o governador no Tribunal de Contas, conhecemos o parecer de lá, e tinha os estudos daqui muito bons, do TCE daqui, mas o TCU estava caminhando para dizer que nada era devido. Aí é muito técnico, não tem nenhum tempo para falar. Mas aí eu participei do acordo, foi mediado pelo eu lembro que o Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes mediou, e eu participei diretamente de toda a negociação, até o fim da negociação, e até sair a lei complementar, que foi resultado do acordo assinado. E o Estado já recebeu alguns bilhões, né? Assim, não chegou a ser o tanto que a gente queria, sabe? Sim, não sim. chegou. Perto do que tinha direito, né? Mas ele recebe Isso ainda, é vai receber durante 20 anos, está recebendo em torno dos 250, 300 milhões por ano ainda de ressarcimento. Então, mensalmente a gente recebe o valor. Tá? Eu estava olhando, na sua gestão você já realizou um concurso público, né? Sim. Vamos falar aqui do lado dos bastidores, que é qual o maior obstáculo para se realizar um concurso público, assim, que você encontrou, porque você esteve sempre do outro lado fazendo os concursos, mas chegou a sua vez, enquanto gestor, de realizar um concurso público, ainda mais para a Cefa, que é um concurso muito grande, com um número de inscritos assim, muito alto, né, de milhares e milhares de inscritos.
Quase 30 mil inscritos. Eu já tinha feito em Minas Gerais, quando eu fui diretor da Receita, fiz o concurso lá, precisava um concurso muito, né, porque também foi muito exigente, concurso difícil, com prova aberta, que hoje a gente nem se usa mais. Então já tinha feito 2 ocasiões lá. E chegando aqui, uma das coisas que eu disse ao governador era isso, eu precisava reequipar a secretaria, o pessoal está muito triste para aposentar, tá, bom? Assim, mais da metade já tinha tempo para aposentar, e tinha muitas vagas, então eu precisava, foi compromisso do governador, e uma das condições que eu precisava fazer um concurso, tá? Então, assim, de imediato o governador falou que deu sinal verde porque poderia ser feito, a secretária de planejamento da época, hoje a vice-governadora Hanna, que é auditora de carreira concursada, né? Então, assim, então não tive muita dificuldade, não. Ela sabia da necessidade, não colocou nenhum óbvio, foi feita uma concorrência pública e ganhou a FADESP aqui da Universidade Federal, tá? Que eu fiquei muito, eu acompanhei de perto o concurso, visitei lá, fiquei muito satisfeito com o concurso organizado pela FADESP, está muito satisfeito, assim, foi muito bom, muito bem realizado, fizemos, né, foi para 2 cargos, né? Foi para auditor. Auditor, na época foi feito 50 vagas para fiscal e 150 vagas para auditor. Tá? Qual a diferença, assim, para o pessoal que não tem conhecimento desses dois cargos? É o seguinte, o Estado aqui é dos poucos que ainda tem essa diferenciação. O fiscal de tributos, ele trabalha essencialmente no trânsito de mercadoria, trabalha nos postos fiscais, o Pará, né, assim, quase 80% das mercadorias consumidas aqui vêm de fora, a gente precisa estar constantemente fiscalizando a entrada nas fronteiras, tá? Então nós temos postos fiscais de fronteira que funcionam 24 horas, como tem também aqui postos aeroportos, e tem fiscalização de trânsito de mercadoria nas cidades. Então, assim, esse cargo, ele requer, assim, ele é um pouco menos especializado que o auditor. Porque o auditor, ele precisa ter um conhecimento grande da economia. É mais técnico. É mais técnico. Ele vai vasculhar a contabilidade da empresa, né, para verificar se está tudo pago. Já o fiscal, não. O fiscal, ele fiscaliza o fato gerador no momento que está ocorrendo o fato gerador. Lá em loco, né? Em loco, tá? Perfeito. Precisa ter um grande conhecimento de legislação para saber se está correto, que aquela nota fiscal corresponde àquela mercadoria, se está tributada corretamente, tá? Então precisa de estar disponível para trabalhar de plantão, né? Trabalham direto, noite e dia, funciona noite e dia. Então, essa é a diferenciação. As provas não são muito diferentes. Então, o treinamento também que eu promovi, eu fiz o mesmo treinamento. O treinamento foi um pós-graduação, foram 380 horas. Como se fosse um curso de formação também? O curso de formação. Perfeito. Só que não fazia parte do concurso, já estava aprovado o concurso. Não tinha mais caráter eliminatório, nada. Não tinha mais, não. Mas, assim, fizemos um curso muito bom para que chegassem treinados. Aí eu falava da minha experiência própria quando eu passei em Minas Gerais, que fui jogado lá no sul de Minas, não tive curso preparatório nenhum. Tive felicidade de ter uma equipe de fiscais lá que me ensinaram muito, mas essas coisas não podem ser na assim. prática no dia a dia. Então, assim, eu falei, não, isso eu não vou fazer. Aí fizemos um excelente curso de treinamento, e aí o próximo concurso, a gente tá imaginando fazer o concurso já falando disso. Já era o momento que eu queria entrar, porque com certeza é o que todo mundo, assim, todo mundo obviamente quer ouvir, mas já saiu, assim, alguns boatos de realização do próximo concurso da CEF, os concurseiros está todo mundo esperando e a gente está com um homem aqui, né? Obviamente a gente quer fechar com chave de ouro com essa pergunta. Já tem um levantamento de cargos vagos, sim, né? Temos sim, mas só que se tudo correr bem, nós vamos deflagrar esse concurso no final desse ano para realizar o primeiro semestre do ano que vem. Tá? Isso porque, nesse meio tempo, eu estou fazendo um concurso para um cargo de nível superior chama analista fazendário, que é de nível superior, que ocupa atividades auxiliares à fiscalização. Tá? Perfeito. É preciso que é a primeira vez que faço concurso para esse cargo. A primeira vez? É a primeira vez, porque Olha isso foi uma das coisas que eu fiz saber da Fazenda, é o seguinte, que a Secretaria da Fazenda não são só auditores, tem toda uma parte administrativa de apoio à arrecadação e à ação fiscal. E essa carreira nós organizamos, tá? Não existia. Organizamos a carreira, criamos o cargo de analista fazendário, né, e de assistente fazendário, assistente fazendário de nível médio e analista fazendário de nível superior. Esse ano sai analista fazendário já está encomendado, está na fase de escolha da empresa que vai fazer o concurso. Se tudo correr bem, aqui lá para julho, agosto, nós estamos fazendo esse concurso, tá? Também, já com prova agosto? Já com prova, esse ano. Quero nomear esse ano ainda. Esse curso de vermelho, o salário deles assim, não é um salário de auditor, mas o salário nominal, o nominal é R$ 1.700,
reais, mas ele tem uma gratificação de 80% e tem uma gratificação de produtividade da Secretaria da Fazenda que, ao todo, ele pode chegar até R$ 9.500. O bruto. De bruto, tá? De remuneração bruta. Que é a remuneração bruta, que é uma Perfeito. boa remuneração também. Sim. Vão ser 200 vagas, tá? Das vagas, 450 vagas para o estado todo. Então, assim que terminar esse concurso, nós começamos a startar o concurso de auditor. Então, concurseiros podem começar a estudar, se tudo correr bem. Não esperem o edital. Não esperem o edital, não esperem. Aí, olha o edital anterior, sabe? Sempre faço isso. Nunca tem espaço para ter grandes diferenciações, não vai ser exatamente Esse o mesmo. que é analista fazendário, que vai ser a primeira vez, como não tem um parâmetro, vai ser o quê? Parecido ali com o auditor, de repente? Entende? Mas ele não é tão apertado como o curso de auditor. Vai ter prova também vai ter noções de direito tributário, noções de direito administrativo, noções de direito aquele núcleo duro de área fiscal, né? Tá. Também uma parte de contabilidade, também uma parte de informática, que hoje em dia preciso ter conhecimento dessa área. Então, vai ser dessa área. Então, é um bom treino. Para ter conhecimento, você começar a lidar com a legislação tributária, com o processo tributário, a parte de processo vai ser mais aprofundada, porque essas pessoas vão trabalhar com processo, com a parte de processo das Secretarias da Fazenda, tá? Então, assim, aí é um bom preparatório. Aí, e tudo correr bem no primeiro semestre do ano que vem, então, dessa vez o concurso vai ser inverso, vai ser concurso mais vagas para fiscal, menos para auditor. Do concurso passado, vocês já acabaram chamando quantos para... Chamam todos já todos, tá, que legal. E assim, em termos de banca, a gente deve ter FADESP de novo? Olha, provavelmente. A gente não sabe ainda porque se vai ser aberto para concorrência ou não, ele não sabe. Sim. Se puder haver dispensa por licitação, eu gosto muito da FADESP porque ela é do Pará e é muito séria, muito competente, sabe assim, né? Nós não tivemos problemas, né? Nenhum, no auditor nenhum, sabe? Eu recomendo. Temos, né, alguns preferem que veio o CESP, ou que veio a Fundação Carlos Chagas, a Fundação FGV, também são bancas assim maravilhosas também, sabe? Mas nós temos um aqui em Belém muito séria e muito competente, que atende perfeitamente. Então, assim, a gente não, se houver despesa de licitação, até podemos dirigir, mas se houver uma licitação, é quem ganhar a licitação que vai ser dono da banca, tá? Poxa, perfeito. A gente já caminhando para a parte final desse bate-papo que eu te falei desde o início, não vai ser uma entrevista, porque a ideia é que seja um bate-papo, você contando sua história e o que está por trás de tudo isso que sirva de inspiração, né? O René sonhador, para o René auditor, para o René gestor de secretário de Fazenda, com tantas conquistas aí no teu currículo, tanta história boa para contar. É uma pena que o tempo é limitado e ele vai passando rápido. Mas eu queria, assim, já para finalizar, é uma parte que a gente tem aqui dentro do nosso programa, que seria uma dica de concurseiro, não aí de gestor, não. Fala, pô, se tivesse escolher uma disciplina ou então um tema, deixasse assim, olha, isso aqui você tem que ser muito bom para poder fazer um concurso da área fiscal. O que você deixaria de recado para os concurseiros? Eu diria direito tributário e contabilidade, tá? Então, isso é fundamental que você vai estudar direito tributário, porque é a base do concurso de tributos. Depois tem a prova específica de legislação tributária, mas é preciso conhecer o direito tributário para ver como é que funcionam os tributos. E a parte de contabilidade, porque cada vez mais vai ser exigido contabilidade pura, contabilidade de custos, né, e ligar também a contabilidade, isso vai desse sentido. Então, é fundamental que você estude essas duas matérias, se dediquem mais. Paralelo a isso, recomendo que não se esqueça do português. Porque o português, ele vai permear tudo isso, ele vai te facilitar a interpretar as questões, isso é fundamental, que eu falo que estude português, e recomendo também às pessoas, olha, tire uma folguinha para descansar do estudo, pegue um bom livro e leia, tá? Uma boa leitura, eu sempre fiz isso. Eu sempre um leitor voraz, sempre parava e agora eu vou ler um romance para dar uma quebrada, né? Para dar uma quebrada. Perfeito. E essa leitura, ela facilita o raciocínio, ela facilita a interpretação. É fundamental que você saiba como interpretar o que está sendo pedido na questão. Isso é fundamental. E isso é uma questão de português, não é uma questão nem de contabilidade e nem de direito. É de entender a língua portuguesa para saber o que é que estão pedindo. Isso é fundamental. Então, assim, talvez antes de tudo, eu recomendo que estude português. Tem uma excelente base português. Poxa, que experiência maravilhosa ter você hoje aqui com a gente. Eu estou realmente, primeiro, muito orgulhoso e feliz, porque
E deixar registrado aqui o abraço para sua esposa, para Cacá, que ela atuou fortemente nos bastidores. Minha amiga, muito obrigado por ter ajudado esse encontro aqui, ter dado certo, porque não é fácil, a agenda dele realmente é muito corrida. O homem não para, porque são muitos compromissos. Essa semana você estava lá no Tribunal de Contas entregando prestação de contas junto com o governador e tive a oportunidade de falar contigo. E para finalizar, eu queria te pedir uma dica ou uma frase que você adota na sua vida, um conselho, um mantra que você pudesse deixar assim para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para que eles se inspirassem também, sabe? Enquanto nessa jornada. Que eu posso dizer? Eu acho que a melhor frase é essa: não desista. Tá? Não desista. Quer dizer, hoje é muito concorrido, na minha época tinha muito menos candidato, hoje tem muito concorrido. Então, assim, vai chegar lá na frente quem tiver mais persistência, tá? Mais persistência, tiver mais dedicação e tiver isso mesmo, se persistir, olha, é isso que eu quero, então eu vou estudar, eu vou procurar apoio para poder fazer, né, um estudo adequado. E a palavra que eu digo é essa: não desista, porque, olha, eu me considero meu exemplo vivo de que só consegui as coisas por concurso público desde o meu primeiro emprego. E não arrependo, assim, olha, agora que funcionário público nunca vai ficar rico, tá? Mas sempre vai ter uma ótima remuneração, que tem uma vida confortável. Vai ter uma vida confortável, com certeza, tá? Certo. Com certeza. Poxa, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Mandril, mais uma vez, a gente juntos aqui, junto com o DOL Concurso, essa parceria de sucesso. Desejo todo sucesso para vocês, que realmente vocês continuem crescendo. E eu sei que o caminho de vocês é muito bonito, porque eu vi desde o início onde vocês começaram. E hoje a estrutura que vocês estão aqui. Já falei, se vocês querem contratar uma empresa séria, que vai entregar qualidade para produzir um curso, para cobrir evento, que agora estão cobrindo eventos também, ou então para produzir o seu podcast, salvo o podcast relacionado ao concurso, porque a gente tem essa parceria exclusiva, eu já brinquei com eles. Vamos lá, sigam a Mandril, procure o Davi, o Matheus e entrem em contato. Vocês vão ver a proposta, vão ver a apresentação comercial deles, que realmente vale muito a pena. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, doutor. Foi maravilhoso ter o senhor hoje aqui conosco. Dizer que essa canequinha que o senhor está tomando sua água é um presente que vai ficar a lembrança aqui do DOL Concurso. Espero que o senhor tenha gostado. Eu, particularmente, gostei muito da logo, do design aqui que ficou nela. Dizer que foi um prazer muito grande. Realmente, sua história é muito inspiradora, sabe? E fico muito feliz sabendo que você está feliz aqui vivendo no Pará, vindo de Minas. Um mineiro paraense, como a gente estava discutindo ali nos bastidores, nossa cultura é muito forte. E que bom que o senhor gostou. A gente conta muito com a sua gestão, porque está vindo aí um evento grandioso, a COP30, e a gente sabe que a Secretaria de Fazenda vai ser protagonista, juntamente com o governo do Estado, vão ser protagonistas para a realização desse evento, porque o Estado vai precisar investir muito, na verdade. E sei que a sua competência ela vai ser assim fundamental em todo esse processo. Muito obrigado mesmo. Mais uma Eu vez. agradeço a oportunidade, Espero que você tenha gostado. Gostei muito e gosto muito de contar minha experiência, porque eu me sinto muito realizado e acho que as pessoas podem ir atrás de seus sonhos e podem se realizar. Isso é possível, vão atrás de seus sonhos que irão conseguir. Eu que agradeço a oportunidade, Gilmar. Poxa, muito obrigado. Gente, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Não esqueçam de seguir o DOL Concurso lá no Instagram. A gente também está criando um canal lá no YouTube, onde esses vídeos vão estar sendo postados. O portal do DOL Concurso também, que é o portal mais acessado no estado do Pará e da região norte sobre concurso público. Quer ficar informado sobre concurso público? Não esqueçam de acessar o DOL Concurso, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.